Nesta segunda, a ministra Carmen Lúcia divulgou a pauta de julgamento do Supremo. Nenhum dos 4 processos contra o atual presidente da Câmara foi incluído. Né? E agora nós temos lá 5 candidatos: Rodrigo Maia, o Rogério Rosso, Jovair Arantes, André Figueiredo e Júlio Delgado, que gentilmente está conosco no nosso estúdio em Brasília. Deputado, boa noite, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. É um prazer voltar a falar com você em mais um embate aqui na disputa da Câmara dos Deputados. Deputado, o que acontece agora que a ministra então não colocou na pauta do Supremo? O que vai dar? Heródoto, uma das questões que motivaram, inclusive, a nossa colocação da candidatura hoje, é que essas delações, ao continuarem sigilosas, podem trazer, vocês acabaram de dar a notícia do ex-deputado Eduardo Cunha, podem trazer um mesmo ambiente conturbado que nós vivemos em 15 e 16. Quer dizer, tem gente que pode se beneficiar no Congresso Nacional com essa delação, portanto, nós apresentamos a candidatura justamente para poder contrapor àquilo que é uma norma injurídica, ou vamos dizer, uma norma jurídica imperfeita, que seria a recondução, a reeleição de um presidente no meio da legislatura quando não se pode. Nós temos aí investigações que vão transcorrer à frente depois que for designado o novo relator da Lava Jato. Portanto, essas delações podem trazer a mesma instabilidade que nós tivemos ao longo de 15 e 16 e que foi extremamente pernicioso e ruim para a imagem do parlamento brasileiro. Deputado, a gente pode caminhar por uma crise novamente entre poderes, caso o Rodrigo Maia venha a ser eleito quinta-feira e as ações sejam julgadas depois? Nós poderemos amanhã, num eventual oferecimento de denúncia pelo procurador Janot, tem uma decisão que aí sim já está pautada pelo STF, que é a proibição de pessoas investigadas na linha sucessória. E hoje, como não temos vice-presidente, a linha sucessória está diretamente ao presidente da Câmara e ao presidente depois do Senado Federal. E isso faz com que a gente tenha uma insegurança jurídica muito grande. Portanto, é importante a gente estar livre desse problema para a gente poder caminhar o parlamento, para ele poder se reencontrar com a sociedade, aquilo que nós estamos faltando em muito. Então, neste momento, é fundamental a gente ter a estabilidade jurídica, a norma jurídica estabelecida e perfeita para que a gente possa encontrar um outro momento para a Câmara. Nós podemos viver essa instabilidade que já vivemos em 2015 e 2016, que é muito ruim para a casa que representa o povo brasileiro e que vota leis que vão interessar a todo cidadão e reformas aí que estão colocadas que vão mexer na vida de todo mundo. Portanto, é importante que a gente tivesse o parlamento livre de eventuais novos oferecimentos de denúncia, novas impugnações. Por isso que esse é um assunto que não é interna corporis, é um assunto que mexe. E hoje, mais uma vez, nós também, além de lançarmos nossa candidatura, voltamos ao Supremo com o respaldo dos outros candidatos que também assinaram a emenda, proibindo que o deputado Rodrigo Maia possa disputar essa reeleição, assim como ele disse, quando cumpriu o mandato tampão, que iria ser um candidato para fazer a travessia, a transição e que não iria disputar a reeleição. Ele assina um ato em final de dezembro, estabelecendo o rito para essas eleições, da qual ele pode ser parte interessada, quer dizer, esse ato é um ato também imperfeito, é um ato que tem que ser questionado, ao ser candidato, nesse momento ele reconhece que esse ato é um ato nulo, ou então ele não pode ser candidato em função do que prevê a Constituição Federal e o regimento da Casa. É impossível que alguém que quer presidir a Casa está descumprindo algo que está previsto e expresso no regimento que toca as questões e as ações internas do nosso funcionamento. Agora, deputado, isso quer dizer que amanhã pode acontecer novos pedidos de intervenção do Supremo na forma de liminar ou não? Nós tivemos já hoje, segundo o conhecimento, vários pedidos à mesa da Câmara questionando o ato e vários pedidos ao Supremo. Um foi o mandato de segurança nosso. No Supremo já tem um ADIM, já tem um mandato de segurança, teve um mandato de segurança que foi impetrado na última sexta-feira pelo deputado Alfredo Kaffer e um mandato de segurança que foi impetrado por mim e subscrito pelos outros candidatos, que nós reconhecemos que a titularidade para impetrar um movimento impugnando a candidatura de quem, segundo a Constituição e respaldado pelo regimento, tem que ditar o rito dessas eleições e ao ditar ele não é candidato,
e se for candidato não poderia estabelecer um rito da qual ele vai participar, nós impetramos com esse mandado de segurança e estamos aguardando. Até amanhã, dia 31, quando está um recesso do Supremo, ainda fala a ministra Carmen Lúcia, que é a ministra presidente que está funcionando. A partir do dia 1º, o relator de todos esses casos, que já foi sorteado na primeira DIN, é o ministro Celso de Mello, que pode também, tanto a Carmen Lúcia amanhã como o ministro Celso de Mello, no dia 1º, liminarmente, decidir as questões que nós estamos levantando que afetam a Constituição e comprometem o bom andamento da casa, a norma jurídica perfeita, para que a gente possa ter uma casa que possa, nos próximos 2 anos, estar pautada por assuntos que interessam a sociedade e não assuntos internos que fiquem atritosos, principalmente provocados por um único deputado dos 513 que não pode se candidatar à presidência, é justamente aquele que tem amealhado apoios, que é o deputado Rodrigo Maia. Agora, deputado, você lembrou, o deputado Rodrigo Maia, salvo engano, já tem o apoio de 10 partidos políticos. Não é isso que diz, olha, isso é um problema interno da Câmara, não tem nada a ver com o Supremo Tribunal? Olha, ele tem o apoio de 10 partidos políticos, mas não tem a totalidade de nenhum deles. O deputado Rodrigo Maia, ao ter o apoio de 10 partidos e que isso totaliza o número de 260 deputados, ao ter uma defecção em todos os partidos, inclusive o PSB, o meu partido, ao me lançar hoje avulsamente, reconheço que o PSB já tinha dado apoio. Mas eu não vou ter só um voto na bancada do PSB, eu vou ter mais votos na bancada do PSB. Isso leva a que ele não é tanta unanimidade que ele não terá o apoio para vencer no primeiro turno. Portanto, a gente espera não só não ter a sua candidatura, que não tendo, eu acho que aí o processo fica aberto, fica claro para todos que possam disputar. E aí é um jogo entre aqueles que se colocaram hoje e subscreveram o mandato de segurança junto conosco. E se ele puder ser candidato, o ato que ele assinou, ditando o rito e o dia das eleições, como presidente à época, e o presidente não pode estabelecer um rito para a sua reeleição, esse ato seja tornado nulo. Então a gente está aguardando essa decisão do Supremo para dar a estabilidade jurídica para o funcionamento da Câmara, para que a Câmara tenha estabilidade política de votar assuntos que aí sim são de interesse da sociedade. Mas esse assunto, como fere a linha sucessória, como corre risco de um eventual impedimento, hoje, segundo vazamentos, a delação inclui o próprio presidente Temer. Se ele for impedido, nós teremos uma eleição indireta para a escolha do novo presidente da República. E isso tem uma interferência direta naquele que conduzirá os trabalhos da Câmara e do Senado Federal a partir do dia 1º de 2017. O deputado Júlio Salgado está lá no nosso estúdio em Brasília. Deputado, o senhor viu a informação dada pelo... Perdão, Júlio Salgado. Deputado, o senhor viu a informação dada aí pelo nosso companheiro, o Lula, a respeito da disputa. Tem mais alguma informação que o senhor gostaria de passar para a gente? Olha, Heródoto, não dá para eu explicar ali no ar, né, com minuciosidade disso, mas é frontal o ferimento. Na Constituição, no artigo 57, diz que não pode se reeleger para um mandato de 2 anos na mesma legislatura. Eles usam aquilo para um mandato de 2 anos, dizendo que ele não cumpriu o mandato de 2 anos, e sim só o mandato tampão. Acontece que o artigo 6º da nossa Constituição, do nosso regimento, estabelece, vinculado ao mesmo 5º, o 5º diz o seguinte, que no início da legislatura, quem faz o processo eleitoral é aquele que detém mais mandatos dentre os eleitos. Tanto que em 2015, quem conduziu o processo eleitoral foi o deputado Mírio Teixeira, que tem 11 mandatos. Aí ele fala depois também que numa legislatura para outra, pode se candidatar mesmo que sucessivamente para o mesmo cargo, de uma legislatura para outra. O 6º já é muito específico e explícito. Ele coloca o presidente da Câmara no 3º ano de cada legislatura, é esse que nós estamos vivendo, o presidente. Não se trata do presidente ter 6 meses, ou 2 anos, ou 1 ano, ou 8 meses. O presidente da Câmara determinará o rito e o dia das eleições para o biênio final, para o biênio que nós vamos viver, 2017 e 2018. Quer dizer, se o presidente é que vai estabelecer o rito e o dia, parte do pressuposto constitucional que o Rodrigo, como presidente, está proibido de disputar a reeleição.
Ele não pode disputar a reeleição porque ele vai estabelecer um rito. Aí vai falar, mas o Rodrigo estabeleceu o rito no dia 22 de dezembro, ele não era candidato. Quer dizer que eu posso imaginar também que quando ele disputou a eleição e disse que ia ser um mandato de travessia, de transição e que não disputaria a reeleição, ele já fez isso premeditado. Então, o artigo 6º, desculpa, é só para concluir, o artigo 6º impede que ele possa estabelecer o rito. Se ele for candidato, esse ato é um ato imperfeito, portanto, tem que ser anulado. Ok. Deputado, obrigado mais uma vez pela gentileza, pelas suas informações aqui ao pessoal que acompanha o Jornal da Record. Muito obrigado. É um prazer. Boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, como você vê, vai ser bastante agitado a quinta-feira, né? Nós vamos estar acompanhando com os nossos repórteres de Brasília, o Ricardo Couto, que é o nosso comentarista político, vai estar aqui também, para a gente poder acompanhar. Como eu disse, nós temos que acompanhar essas coisas todas, porque fomos nós que votamos no pessoal que está lá e eles nos representam na Câmara. A gente vai voltar já já.